Fala, empreendedor, empreendedora, aqui é a Milena Rosa Lozano e esse é o Estruturando Podcast, podcast que tem a missão de revelar os bastidores do empreendedorismo e, de fato, como estruturar esses alicerces que ficam no invisível. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui como convidada a Estela, essa mentora e amiga extraordinária do Ela Carreiras. Estela, seja bem-vinda. Obrigada, Mia, é um prazer estar aqui contigo. Conta pra mim um pouquinho o que é o Ela Carreiras, de fato, como surgiu esse seu negócio. Legal. Hoje a Ela Carreiras é uma empresa que tem como objetivo levar mais consciência, equilíbrio e saúde mental para as empresas, né? Ajudando os líderes a conseguirem conciliar pessoas e negócios, né? Então eu trabalho com mentorias de RHs, né? Porque o RH ele é um cuidador dentro das empresas, né? Nem sempre foi assim. Eu acho que na pandemia foi quando o RH teve que realmente tomar a frente de uma série de ações e eu estava lá, né? Na época da pandemia, eu era um RH que estava ajudando os líderes a gerenciar as pessoas frente a esse cenário incerto e liderando ações. Então, veio desse lugar a ideia de criar uma empresa que ajudasse as pessoas não só na carreira, mas também na regulação emocional que é necessária para as pessoas que são demandadas a prover orientação, direcionamento. Essas pessoas têm uma demanda diferente, né, do que os funcionários que estão executando. Então, a Ela Carreiras, ela veio, né, desse lugar de promover saúde mental e equilíbrio por meio de estratégias práticas de carreira, onde você pode se equilibrar e, ao mesmo tempo, entregar um resultado diferente para o seu time. Eu acredito muito nesse equilíbrio. E você sabe que isso é muito interessante, né? Aqui na confraria e na diversidade de empreendedores que eu atendo, muitos quando saem de eu keep, de eu presa para empresa, ou até mesmo enquanto estão ali, né, sozinhos como eu presas, começam a ter uma cadeia de fornecedores, começam de fato a terceirizar, nossa, eu vou terceirizar o administrativo, eu vou terceirizar a contabilidade financeira, eu vou terceirizar o marketing, eles vão liderar uma rede de fornecedores para entregar esse servir, ou quando eles crescem, né, começa a ter essa curva de crescimento e ter uma equipe, eles chegam e falam, Milena, como é que eu faço agora? Porque uma coisa é eu orquestrar o que eu fazia e agora é orquestrar o que o outro também faz. E essa pressão, ela é muito grande e acaba acontecendo, como você bem disse, muitos problemas mentais, emocionais, né, fruto dessa pressão. Exato, porque tem uma autoexigência, né? Eu falo que existe uma passagem de liderança para os líderes, para os RHs e para o empreendedor também. Quando você lidera a si mesmo, você já tem que determinar, saber ali lidar com algumas técnicas de gestão do tempo, de execução, de liderar o teu cronograma, mas até então é você lidando com seus próprios entregáveis. Quando você é líder, ou quando você está à frente de uma empresa que você precisa liderar outras pessoas, você tem que fazer essa passagem. Para você não entrar no operacional e fazer, né, para a pessoa o que ela deveria fazer. E você tem que ter um voo de drone, né, para entender quais são os resultados atuais e futuros que você quer que a sua empresa, que a sua equipe entregue. E você tem que saber passar esse conhecimento, orientar, né? Então, eu acho que essa passagem de liderança ela é importante tanto para os RHs que ajudam os líderes a fazer isso, né? E a gente fala muito sobre RH estratégico. Durante muitos anos eu estudei sobre o RH estratégico. E hoje a estratégia é você saber liderar pessoas. Né? Se você não entende de pessoas, o Simon Sinek diz, né? 100% dos negócios são feitos com pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende nada de negócio. Você sabe que isso é muito forte, né? Eu digo muito que empresas são feitas de pessoas para pessoas. E quem é você? Porque se você não entender, e você trouxe isso muito forte, né? Se eu não me lidero primeiro, como que eu vou liderar o outro? Ok, já consegui me autoliderar, tenho a minha empresa e agora eu vou para essa curva de crescimento, agora eu vou, de fato, liderar outros. Eu não vou me recordar agora o nome da treinadora, mas em um desses treinamentos de liderança que eu estive, Estela, me foi colocada a seguinte questão, queria que você comentasse. Olha, antes você, por exemplo, dedicava 40 horas semanais para os seus entregáveis. A partir de agora que você está à frente de uma equipe, o seu entregável é esse voo de drone, adorei essa analogia que você trouxe, né, para orquestrar essa equipe, mas você não pode mais consumir as suas 40 horas nesse voo. É importante você reservar, e daí ele trazia a proporção 80-20,
20% para cuidar desses liderados, para fazer follow-up, para acompanhar. E muitas das vezes eu observo, né, nos mentorados que eu atendo aqui, para esses bastidores, eu pergunto, tá, ok, a gente vai reestruturar esses bastidores, a gente vai olhar para esse administrativo, para esse financeiro, para essa comunicação, e o que isso está impactando na jornada de experiência do cliente. Só que você está cuidando daqueles que estão te ajudando a cuidar dessas pessoas? E a maioria deles, não. Tá ali no piloto automático do dia a dia, do apagar incêndio do dia a dia. E não tem um planejamento estratégico, né? Uma rotina do tempo inegociável de cuidar dos seus liderados. Queria que você comentasse sobre isso. Sim, e eu acho que é o desafio de todo líder, né? Quando a gente tá à frente, né? A primeira vez à frente de uma equipe, a gente muitas vezes, né, foi promovido para essa posição porque a gente fazia um trabalho muito bom individual. Então, o que é um grande erro, né? Nem todo profissional, gente, pelo amor de Deus, nem todo vendedor. Escuta isso, por favor, anota. Nem todo vendedor que é excelente vendendo é um ótimo supervisor de vendas. Não mate uma pessoa assim, né? Que na sua empresa não tenha um único plano de carreira, que a única forma de crescer seja se tornar líder. Porque eu posso ser um excelente vendedor e de fato não ter nem um pouco nem vontade de ser líder. Só que daí eu recebi esse convite, a única forma de eu progredir financeiramente, progredir na carreira, é aceitar esse cargo de liderança. Eu aceito, me frustro, me queimo. Nossa, você trouxe um ponto muito importante. E é assim, a gente refletir o porquê de eu estar naquele cargo, né? Quando eu quero aceitar ou quando eu estou… Sempre quando vem, né, alguma pessoa fazer mentoria de liderança e pede a minha ajuda para desenvolver os skills para chegar nessa posição, a primeira pergunta que eu faço é: o porquê você quer estar nessa cadeira? Qual é o teu motivador? Qual é o teu motivo de todo dia acordar e conversar com as pessoas? Você vai ter que lidar com várias questões, né? Hoje é o primeiro momento no mundo corporativo onde a gente tem todas as gerações juntas trabalhando. Sim. E tem, né, o geração Y, que, né, é a minha geração, que eu queria ser CEO em 3 anos. Eu cheguei na empresa, eu falava, não, eu quero me dedicar, eu queria realmente ser líder. Para mim era uma conquista e eu tinha essa vontade. Hoje a gente tem uma outra geração que nem sempre quer ter essa vontade, que eles estão valorizando outros aspectos da vida, enfim. Uhum. E você tem as gerações anteriores onde você tinha que realizar o trabalho, né? Você tinha que cumprir a sua obrigação. Então, como é que você lidera, né, em meio a tantas gerações e formas diferentes de pensar? Para mim, o líder que vai conseguir achar um meio termo é o líder que no futuro… E no futuro que é agora, né? No futuro breve. No futuro breve, no futuro que muitas vezes já estamos vivendo. É achar esse meio do caminho, né? Os pontos que vão conectar os motivadores pessoais e os motivadores de negócio. Porque as pessoas não vão entregar hoje, não mais, só porque você está dizendo que tem que entregar. Só porque você está mandando. Só porque você está pagando um salário. Não. Muito, muito bom você trazer isso, né? Os motivadores de negócios e os motivadores pessoais. O que me faz estar ali dizendo sim, né, para essa empresa que eu estou dizendo sim. E você sabe que esse é um dos grandes motivos, Estela, de muitas pessoas virem para a agência da confraria, que é essa terceirização dessas pessoas. E eu sempre digo, olha, nós vamos terceirizar e vamos te dar suporte para você ter musculatura para agir sozinho. Por quê? Porque eles querem delargar a função de líder. Não, então tá, faço a reunião estratégica com você e você toca. Você toca aqui essa equipe, você toca aqui a sua equipe que vai me entregar o que eu preciso que seja entregue. E eu falo, opa, não estou aqui na posição de salvadora, certo? E toda terceirização, e eu sempre falo isso, toda terceirização você tem que entender até que ponto ela é importante ser vitalícia, porque de fato ela não está correlacionada com o seu core business, e daí ok. E o quanto que é estratégico que ela seja sua. E daí a gente traçar um plano para você se sentir mais seguro sendo líder, para você de fato se sentir mais seguro nas tarefas que aqueles cargos demandam, para que você se sinta mais seguro em descrever isso de uma forma tranquila, porque eu percebo que uma das grandes negligências é a forma como se descreve o que eu espero que o outro faça. Eu escuto muito isso, né? Não esperava que ele me entregasse e o colaborador dizendo, não, mas ele nunca comunicou isso. É comum isso acontecer com você também? Muito, muito. Eu acho que, assim, trabalhando com os líderes, né, eu escuto muito, Estela, eu dou feedback, eu oriento,
Mas aí, quando você vai lá e conversa com o funcionário fala, não, mas eu não recebo. Então, existe aí uma lacuna entre o que eu disse, o que o outro escutou, o que foi, né, realmente dito, o que realmente foi feito. Então, eu acho que quando você está sentado num cargo de liderança, no mínimo 80% do seu tempo você vai lidar com pessoas. E aí, lidar com pessoas é primeiro se entender. É entender o teu estilo, o jeito que você funciona, quais são os seus pontos O jeito que você comunica. O jeito que você comunica. Então, quando o outro não entendeu, eu como líder, se eu puxar a responsabilidade para mim e compreender como eu falei e qual é o estilo daquela pessoa, eu consigo ter uma efetividade maior. Então, uma das ferramentas que eu uso é o perfil de comportamento, por exemplo. Onde eu consigo entender, se eu tenho um líder que é muito executor, ele vai ser aquele líder que ele tá com foco em resultado. Tratorzão, né? Que o pessoal fala. Ele vai chegar e vai falar, olha, às vezes ele é até duro, né? Porque o objetivo dele no fim não é ser duro com a pessoa, mas ele quer que o resultado aconteça. Mas às vezes você tem um funcionário na tua equipe que ele é mais analista, ele precisa de dados para entender, ele precisa ver o número que você quer chegar. Então, se você consegue fazer essa liderança situacional, que é muitas vezes deixar o seu estilo de lado e se adequar ao que o teu colaborador precisa, você consegue ter mais efetividade no resultado. Por isso que um dos primeiros pilares da Ela Carreiras é o autoconhecimento. Gente, isso é crucial. Se eu não entendo o meu perfil, se eu não compreendo no que ele é bom e no que ele traz um desafio em equipe para ser gerenciado, e especialmente se eu não abro mão do meu ego para entender que a comunicação não é só sobre mim. Ela é muito sobre o outro. E eu assumo essa responsabilidade porque tem um ponto que eu detesto, assim. Eu sempre falo, gente, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Meu filho. Não. Não. Volta 5 casas. Você empreendedor, empreendedora, é sim corresponsável pela compreensão da mensagem que você passa. Seja para o seu cliente interno, ou seja pelo seu cliente externo. E se você não está disposto a se preocupar com o outro, acho que o cargo de liderança ou de empreendedor não faz muito jus a isso, né, para ti. E isso é crucial, se conhecer, para daí então perceber, poxa, aqui eu vou precisar ter uma melhoria. Stella, me diga como que as pessoas podem encontrar o Ela Carreiras e de fato usufruir desse autoconhecimento, né, através dos treinamentos de liderança que você dá. Sim. Hoje eu ajudo empresas, né? Então eu ajudo empresas com treinamentos para liderança e também autoconhecimento para líderes, programas de cultura. E ajudo também profissionais individuais, RHs, que querem ser mais estratégicos, serem reconhecidos pelo negócio, porque realmente estão compreendendo como esse negócio funciona e como que podem contribuir. E todo mundo que esteja buscando um pouco de equilíbrio entre vida e trabalho, né? Então eu trabalho muito na Ela Carreiras nesse lugar de você conectar o trabalho com a sua vida, né? E não mais o contrário. Hoje a gente é essa mistura dentro das organizações. E eu estou no Instagram, no @estela.carreiras. Todo mundo pode entrar em contato por lá. Também tem o meu telefone de contato, que é o 11 96773 1848. Também estou no LinkedIn, como Stella Spinelli, e também com a página do Ela Carreiras. Então, é um programa assim, que eu faço com muito coração, porque é como a gente conversa, né, Mi? O nosso negócio, ele é um servir que está além de nós. Então, é a gente colocar o nosso entregável para o mundo, além do que a gente é, né? E tudo que é nosso comunica. Então, comunica os nossos valores, comunica a nossa missão. Então, é algo muito importante, assim, a Ela Carreira sempre tem esse toque, né? Um pouco de mim para o outro e sempre em construção com o outro também. Exato, se você quiser de fato entender o que é importante para você terceirizar desses seus bastidores, como é importante você fazer essa transição entre essa terceirização e de fato assumir o papel de ter uma equipe e usufruir de todos esses benefícios do Elas, né, para de fato liderar desse outro espaço, não mais essa eu-equipe, mas essa equipe que vai fazer parte dos seus bastidores. Nós da Confraria da Cura, de fato, estamos aqui com a agência para facilitar esse processo. O que é ser um facilitador? É ter passado por essas dores. Eu já tive desse lado. Eu já comecei sendo equipe, MEI, e daí para migrar para MEA, de fato, contratar a equipe, entender como contratar, fazer esse movimento. Meu Deus, e agora eu lidero, o que eu faço, do que eu cuido, como é isso?
é desse espaço, é de quem já esteve na trincheira. E acho que isso a Estela vive muito e eu vivo muito, que é esse valor de entender que, dependente de como eu esteja na trincheira, é sempre sobre pessoas, Sim. né? Essas empresas são feitas de pessoas para pessoas e que a gente possa ser quem a gente gostaria de conhecer, ser quem a gente gostaria que nos atendesse, ser quem de fato provesse essa prestação de serviços ou esse produto pra gente. Bom, se você gostou do Estruturando Podcast, curte esse vídeo, compartilhe esse podcast do Spotify com alguém. A gente vai estar sempre trazendo aqui os bastidores de alguém, o servir de alguém, para de fato você poder olhar para os seus bastidores, para que de fato você possa entender como que pode ser mais leve, mais fácil, mais produtivo essa sua jornada de empreender. Próximo. Adorei!